Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, altera dispositivos das leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho. CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990, revoga as leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere. Inciso 1º. Apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Inciso 2º. Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. Inciso 3º. Ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Inciso 4º. Ao Cadastro Nacional Único de Contribuintes a que se refere o inciso 4 do parágrafo único do artigo 146, infine, da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, apreciar a necessidade de revisão, a partir de 1º de janeiro de 2015, dos valores expressos em moeda nesta lei complementar. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Ressalvado o disposto no capítulo 4º, toda nova obrigação que atinja as microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que a instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para cumprimento. Parágrafo 4º. Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata o parágrafo 3º, deverá constar prazo máximo, quando forem necessários procedimentos adicionais, para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à emissão de documentos, realização de vistorias e atendimento das demandas realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte com o objetivo de cumprir a nova obrigação. Parágrafo 5º. Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no parágrafo 4º, a nova obrigação será inexigível até que seja realizada visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o prazo para regularização. Parágrafo 6º. A ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ou da determinação de prazos máximos, de acordo com os parágrafos 3º e 4º, tornará a nova obrigação inexigível para as microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 7º. A inobservância do disposto nos parágrafos 3º a 6º resultará em atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial. Artigo 2º. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o artigo 1º desta lei complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas. Inciso 1º. Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como representantes da União, 2 dos estados e do Distrito Federal e 2 dos municípios, para tratar dos aspectos tributários. Inciso 2º. Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a participação dos órgãos federais competentes e das entidades vinculadas ao setor, para tratar dos demais aspectos, ressalvado o disposto no inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 3º. Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. CIGSIM, vinculado à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, composto por representantes da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos municípios e demais órgãos de apoio de registro empresarial, na forma definida pelo Poder Executivo, para tratar do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Os comitês de que tratam os incisos I e 3 do caput deste artigo serão presididos e coordenados por representantes da União. Parágrafo 2º. Os representantes dos Estados e do Distrito Federal nos comitês referidos nos incisos I e 3 do caput deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Confásios dos municípios serão indicados, um pela entidade representativa das secretarias de finanças das capitais e outro pelas entidades de representação nacional dos municípios brasileiros. Parágrafo 3º. As entidades de representação referidas no inciso 3 do caput e no parágrafo 2º deste artigo serão aquelas regularmente constituídas há pelo menos um ano antes da publicação desta lei complementar. Parágrafo 4º. Os comitês de que tratam os incisos I e 3 do caput deste artigo elaborarão seus regimentos internos mediante resolução. Parágrafo 5º. O fórum referido no inciso 2 do caput deste artigo tem por finalidade orientar e assessorar a formulação e coordenação da Política Nacional de Desenvolvimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como acompanhar e avaliar a sua implantação, sendo presidido e coordenado pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. Parágrafo 6º. Ao comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o artigo 12 desta lei complementar, observadas as demais disposições desta lei complementar. Parágrafo 7º. Ao comitê de que trata o inciso 3 do caput deste artigo compete, na forma da lei, regulamentar a inscrição, cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão, autorização, registros e demais itens relativos à abertura, legalização e funcionamento de empresários e de pessoas jurídicas de qualquer porte, atividade econômica ou composição societária. Parágrafo 8º. Os membros dos comitês de que tratam os incisos I e 3 do caput deste artigo serão designados, respectivamente, pelos ministros de Estado da Fazenda e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, mediante indicação dos órgãos e entidades vinculados. Parágrafo 9º. O CGECN poderá determinar, com relação à microempresa e à empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, a forma, a periodicidade e o prazo. Inciso 1º. De entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, de uma única declaração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores da contribuição para a Seguridade Social devidas sobre a remuneração do trabalho, inclusive a descontada dos trabalhadores a serviço da empresa, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto no parágrafo 7º deste artigo, Inciso 2º. Do recolhimento das contribuições descritas no inciso I do FGTS. Parágrafo 10º.
O recolhimento de que trata o inciso 2 do parágrafo 9º deste artigo poderá se dar de forma unificada relativamente aos tributos apurados na forma do Simples Nacional. Parágrafo 1º. A entrega da declaração de que trata o inciso I do parágrafo 9º substituirá, na forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que estão sujeitas as demais empresas ou equiparados que contratam trabalhadores, inclusive relativamente ao recolhimento do FGTS, à relação anual de informações sociais e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Parágrafo 2º. Na hipótese de recolhimento do FGTS na forma do inciso 2 do parágrafo 9º deste artigo, deve-se assegurar a transferência dos recursos e dos elementos identificadores do recolhimento ao gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador. Parágrafo 3º. O documento de que trata o inciso I do parágrafo 9º tem caráter declaratório, constituindo um instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos, contribuições e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas.